Boa noite a todos os irmãos. A gente vai continuar aqui hoje a leitura do livro A Epístola de Paulo a Tito e Filemão. A gente está lendo Tito, né? Na semana passada foi o capítulo 1 e a gente entra hoje no capítulo 2, que com esse tópico Verdade e Piedade nos Santos. Só para a gente entrar um pouco no contexto aí dessa epístola, no versículo 5 do capítulo 1, eu vou ler aqui rapidamente. Acho que não precisa nem dar o compartilhar lá, talvez não tem necessidade. Paulo diz assim: por esta causa, dizendo a Tito, né, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Só para a gente entender um pouco, porque, como o irmão falou na última reunião, né, essas assembleias, né, em Creta, elas estavam em desordem e tinha pessoas ali que eram da circuncisão, judaizantes, e era uma assembleia mista, como o Lineu falou, né? E aí Paulo deixa Tito com esse encargo aí de instituir presbíteros e também corrigir essas coisas. Então, agora a gente vai entrar no capítulo 2, e eu vou ler aqui. No início eu vou pedir Dal para pular para vocês acompanhando aí. Então diz assim: verdade e piedade nos santos. Capítulo 2. Paulo passa a falar aos, por assim dizer, santos comuns na Assembleia, que seriam aqueles sob os cuidados dos anciãos mencionados no capítulo 1. Vemos neste segundo capítulo que verdade e piedade são coisas que devem não apenas caracterizar os anciãos presbíteros na Assembleia, mas todos os santos, do mais velho ao mais novo. Visto que o cristianismo não é apenas a verdade contida em nossa mente, mas algo que deve ser trabalhado na prática em todos os nossos relacionamentos na vida, Paulo passa a apresentar diante de Tito a conduta que deve ser esperada dos santos. Versículo 1, ele diz: fala o que convém à sã doutrina. Assim, existem certas coisas que convêm ou se ajustam adequadamente à sã doutrina que Tito deveria enfatizar em seu ministério. Como mencionado, essas seriam coisas práticas que têm a ver com nossa caminhada e modos. O fim que Paulo tinha em vista era que os santos fossem marcados por boas obras. Versículo 14. A ordem aqui não é tanto para Tito ensinar publicamente essas coisas práticas na Assembleia, embora certamente haja um lugar para isso, mas comunicar essas coisas aos santos em nível pessoal. Por isso, Paulo diz: tu, porém, fala, o que implica um nível de comunicação interativo. Vemos, a partir disso, que o trabalho de Tito foi em grande parte de caráter pastoral. Uma grande parte do trabalho de um pastor é falar com os santos frente a frente. Isso mostra que o ministério público não é, por si só, suficiente para atender a todas as necessidades que surgem entre o povo de Deus. Muita instrução prática é melhor transmitida pessoalmente. Neste capítulo, Paulo examina as várias classes de pessoas que compõem uma assembleia normal e dá a Tito um breve resumo do que se espera de cada uma delas quanto ao seu comportamento. Essas coisas são tão aplicáveis a nós em nossos dias como eram para aqueles naquele dia. Eu só acrescentaria um detalhe a essa introdução que ele está fazendo do capítulo 2, é onde ele, no versículo 1, comenta a respeito de tu, porém,
fala o que convém a essa doutrina. Ele menciona o fato de a gente estar no nível interativo de falar, não é apenas eu falar. O que nós vemos hoje, muito comum na cristandade, as pessoas apenas se submetem ao seguinte: bom, quando que tem culto? Chamo de culto, né? Quando tem reunião, tem culto. É de domingo e no meio da semana. Eu vou lá, sento lá aquela minha 1 hora lá e fico ouvindo o que estão falando. Eles falam essa doutrina, isso é muito bom. E termina, eu levanto, vou embora e vivo minha vida normal na semana, sem nenhum contato com nada e sem ter uma interatividade com a verdade. E o que Paulo está falando aqui, que essa ordem não é tanto para ele ficar ensinando publicamente, mas ele visitar e face a face, individualmente, ter um contato com cada irmão. Isso é importante, porque muitas vezes nós achamos que só o fato de ouvir a palavra, isso já nos santifica, ou nos purifica, ou nos limpa, ou muitos até pensam até mais do que isso. Eles pensam apenas que o fato de eu em casa ler a Bíblia já está bom, eu não preciso mais fazer mais nada, eu não preciso... Ou então, é só entro na live, uma live aqui, nós estamos fazendo aqui uma reunião online, já está bom, eu não preciso nem ir na reunião amanhã, porque eu já ouvi bastante hoje, já me satisfez. Ou já cumpriu a função de me dar uma dose de sã doutrina. Não é isso que Paulo está falando, e não é isso que era o desejo de Paulo para que Tito fizesse. Tito estava ali para constituir seus anciãos, constituir esses presbíteros que iam cuidar do rebanho, e eles tinham que ter um contato face a face com essas pessoas, visitando, sentando para conversar, após a reunião, ficar juntos ali um tempo conversando, procurar durante a semana, se alguém tem tempo livre, por exemplo, eu tenho uma folga no meio da semana, eu fico aqui sozinho, ver se tem algum outro irmão que eu possa sair tomar um café junto, sentar, conversar, falar das coisas do Senhor. Essa interatividade que era necessária, porque, afinal de contas, a nossa vida cristã é uma vida de família, e você faz isso com família. A gente visita, né? A gente procura ter contato, está sempre vendo o bem-estar de um com os outros. E, às vezes, a gente julga que apenas no nível familiar, aqueles que são meus descendentes, filhos, netos, ou tios, avô, pai, essas coisas, que é importante. Mas, quando nós nos convertemos e entendemos que agora nós fazemos parte da família de Deus, o nosso interesse e cuidado com os irmãos atinge um nível maior ainda, porque todo relacionamento que nós possamos ter no nível agora de família humana vai cessar um momento. Se o Senhor não vier antes, a morte vai chegar para mim um dia, e o meu relacionamento com a família encerra aí. Porém, o nosso relacionamento com irmãos, ele começou agora, e ele vai por toda a eternidade. Então, nós teremos toda uma eternidade para estar juntos e vamos agora começar já a treinar isso daí, porque, na realidade, o mundo hoje, para nós, é uma verdadeira escola daquilo que nós vamos viver, ou pequena brecha que Deus permitiu na nossa vida aqui, porque ainda temos que trabalhar, temos que nos misturar com o mundo, nos contaminar com a poeira, com a sujeira do mundo, mas aquele momento com os irmãos é um momento que nos limpa do pó do mundo. É aquilo que o Senhor ensinou a lavar, lavando os pés uns dos outros. Né? Aquilo que ele fez lavando os pés era para mostrar que o cuidado vai além apenas de ficar falando. Ele não ficou em cima do monte, lá no Sermão do Monte, falando todo o tempo. Não, o Senhor vivia entre eles, o Senhor instruía, o Senhor estava ali dormindo com eles no barco, quando havia necessidade, estava lá pronto para acalmar o mar, para fazer... E nós temos que ter esse mesmo sentimento hoje. Eu sei que, às vezes, é difícil, o dia a dia, muito trabalho, a gente chega cansado em casa, tudo, mas buscamos ter um certo contato com os irmãos e também não ficar só limitado a ouvir, mas sem a prática e sem esse exercício. Acho que isso é importante que ele está pondo aqui, que nesse capítulo Paulo vai examinar as diversas classes de pessoas que compõem uma assembleia normal,
Quando ele fala aqui no comecinho, santos comuns, ele não está falando de inferior, nesse sentido de comum. É os santos, de modo geral, porque tem aqueles que cuidam do rebanho, mas eles são um rebanho. Né? Tem um rebanho, nem todos são pastores no rebanho. Tem o rebanho e os pastores. Aqueles que cuidam se afadigam mais nessas coisas. Mas o rebanho como um todo também tem que estar interagindo e tendo a sua participação em todas as coisas. É só isso. Ok. Então, como o Lideu falou, ele, antes de entrar aqui agora nas classes, né, de pessoas, eu vou só dizer aqui, ele vai começar com os velhos, né, das várias classes de pessoas que compõem a Assembleia. Ele vai começar com os velhos, depois as velhas, os jovens, depois ele vai tratar com as jovens primeiro, depois os jovens, depois os servos. Então a gente vai iniciar com os velhos, que é o versículo 2. Deixa eu dar o compartilhar aí que a gente inicia. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, acho que é caridade, né, que está tapado aqui para mim, e na paciência. Esse é o versículo 2 que ele vai tratar agora. Então ele diz assim: os velhos, né, eram homens que tinham idade avançada, mas não eram anciãos presbíteros, pois nem todos os homens mais velhos se qualificam ou aspiram a esse trabalho. Embora esses homens não estivessem num cargo de anciãos presbíteros, a vida deles ainda deveria ser governada pela verdade e piedade. Paulo diz que eles deveriam ser sóbrios, graves, sérios, né? Prudentes ou discretos, sãos na fé ou são em fé, na caridade, amor, na paciência, perseverança. Ser sóbrio é ter uma visão adequada da vida e, assim, usar o tempo com sabedoria. Isto é, isto é especialmente verdade para uma pessoa idosa que não tem muito desse bem precioso. Grave é se portar com dignidade. Isso não significa que ele seja severo e mal-humorado. Ser prudente é ter controle próprio em todas as coisas. São em fé é ter uma confiança saudável e pessoal em Deus. Isso não é o mesmo que ser são na fé, do capítulo 1:13, que tem a ver com o entendimento sadio do conjunto da doutrina cristã que nos foi entregue para guardar. Como regra, quando o artigo definido a está no texto em conexão com fé, está se referindo à revelação cristã da verdade, e quando está ausente, está se referindo à energia interior da confiança da alma em Deus. Além disso, esses homens mais velhos deveriam ter um amor genuíno por todos os santos. Eles também deveriam ter resistência nas circunstâncias difíceis da vida. Isso incluiria os testes de suportar enfermidades em seu corpo que ocorrem em seus anos em declínio. Eles deveriam suportar essas provações em vez de reclamar delas, e assim ser modelos para o rebanho. Então, posso continuar aqui, o irmão tem algum comentário? Então, vamos lá. Agora ele vai tratar com as velhas, os versículos 3 e 5. Ele diz assim:
eu só dar o abrir aí que eu já começo aqui. Isso aí, as velhas. As irmãs mais velhas, semelhantemente, deveriam ter comportamento como convém àquelas que dão testemunho das coisas sagradas. Como nos homens mais velhos, as irmãs mais velhas deveriam ser modelos em seu comportamento. Elas deveriam ter o controle de duas coisas em particular que certamente teriam um impacto negativo em seu testemunho e trabalho pessoal: suas línguas e seus apetites. Elas não deveriam ser caluniadoras e não deveriam ser dadas a muito vinho. Essas coisas podem muito bem ter caracterizado a vida delas quando não eram convertidas, sendo que os cretenses eram caracteristicamente mentirosos, a língua, e glutões preguiçosos, o apetite. Mas essas coisas não tinham lugar na vida delas como cristãs. A indulgência própria é inadequada para os cristãos, e especialmente para as irmãs mais velhas. Deveria ser substituída por serem mestras do bem que é correto. Não, eu vou só ler essa aí, nota do tradutor aqui, que fala sobre indulgência própria, que está embaixo, fala assim: indulgência própria, né? Facilidade para perdoar a si mesmo de suas falhas. Está relacionada com a clemência, tolerância e perdão próprios, pois todas essas qualidades derivam do ato de desculpar a si mesmo. Aí ele continua: tendo abordado o caráter que deve marcar as mulheres idosas no versículo 3, Paulo descreve o trabalho que elas devem fazer ao ensinar as irmãs mais novas nos versículos 4 e 5. Esse é em grande parte, um ministério ausente na igreja hoje. A palavra fala, pode até deixar o texto aí, no versículo 2, que fala dos velhos, né? Hoje tem esse problema do politicamente correto, né? Porque para nós não tem nenhuma função isso, é só o modo de falar. Mas é no sentido de o mais idoso, avançado em idade, o irmão idoso, e agora ele está falando das irmãs mais idosas, né? E a característica aqui é que, conforme vai passando o tempo, conforme nós vamos envelhecendo, nós temos tendência a dar desculpas pelas nossas falhas. Muitas vezes há o problema na senilidade, a memória já não funcionar direito, a pessoa né, falar uma outra coisa e não pensar direito no que estava falando, mas não é disso que ele está falando. O problema é, nós, como cristãos, nunca deveríamos estar reclamando de nada. E é muito comum nós vermos a pessoa de idade começar a se queixar de dores, de doença e de coisas assim, que a gente entende. Realmente é difícil, muitas vezes, uma pessoa com uma doença crônica, uma artrite, uma coisa assim. Mas isso não deveria ser desculpa para se fazer coisas inconvenientes na Assembleia. Principalmente as irmãs mais velhas, elas deveriam ser exemplo, e isso que ele fala aqui de dar esse ministério ausente na igreja hoje, é das irmãs mais velhas ensinarem as mais novas em como agir. É o que fala os versículos 4 e 5 de Tito 2, né? Fala para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos, amarem seus filhos, serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. O propósito é a palavra de Deus não ser blasfemada. Um lar sempre vai ser uma função da mulher. Mesmo com esses movimentos de liberação, de empoderamento feminino e tudo, é um fato que até elas, as feministas, falam hoje. Aumentou o trabalho, porque além de elas trabalharem normalmente onde os homens também trabalham, elas ainda chegam em casa, é elas que têm que fazer as coisas da casa.
E isso é uma coisa que não adianta querer passar para outra, ela faz, ela gosta de fazer isso, a mulher é assim, ou deveria ser, né? Mas, sem entrar no mérito da questão do que o mundo fala hoje a respeito dessas coisas, o nosso guia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus mostra claramente aqui, a respeito dos idosos e das idosas, a posição deles na Assembleia. É de exemplo e é de ensinar aos mais novos. E isso não está querendo dizer somente no sentido de ensinar a palavra, mas a modéstia, a ponderação, porque uma pessoa que está na Assembleia há muito tempo, já de idade, ela tem uma experiência que nós temos que respeitar. O que caracteriza algumas culturas é esse respeito aos idosos, e que aqui no Brasil tem se perdido muito isso, né? Mas, por exemplo, o Japão, se alguém visita o Japão, o que mais chama atenção é o cuidado que eles têm com as pessoas de idade. Eles têm um respeito, eles dão a passagem, eles ajudam a pessoa e eles ouvem os idosos, o que eles têm para falar, porque eles têm uma carga de experiência. Isso no nível das coisas do mundo, né, do conhecimento, das coisas assim. Mas nós, como cristãos, mais ainda, nós temos que respeitar aqueles que estão há mais tempo, aqueles que são mais idosos entre nós, e cuidado deles também, ter o cuidado. Não digo com isso que nós teremos que assumir todas as pessoas de idade de uma forma de suporte financeiro e todas essas coisas. Isso era muito importante nessa época em que Paulo estava escrevendo isso, porque nós temos que entender como funcionava naquele tempo a coisa, né? Não existia nenhum sistema de previdência, de aposentadoria, nem nada. O que acontecia era o homem trabalhava, a mulher cuidava da casa, e se ela ficasse viúva, eram os filhos que tinham que cuidar. E se os filhos não cuidassem, essa mulher estava propensa a morrer de fome, porque ela não teria o que fazer. Então, existia muitos entre eles, inclusive o homem morria mais cedo naquela época, existiam muitas viúvas e havia um cuidado para com elas, mas de modo nenhum havia pensionistas da Assembleia, por assim dizer, né? Eles eram ajudados por puro amor e dedicação entre eles, o que nós hoje temos negligenciado em boa parte. Porém, lembre-se que o que Paulo está falando aqui para elas vale para qualquer tempo. É atemporal. Não interessa os movimentos ideológicos que o mundo toma, as ideias que o mundo pensa hoje, nós temos que ter a palavra de Deus como guia, porque é o que Deus estabeleceu. Ainda que pareça que nós estamos remando contra a maré, né? Ou indo contra a correnteza, mas é exatamente isso que a palavra nos ensina. A mulher, o idoso, não dado ao vinho, aqui na frente ele fala ser sóbrio, grave, prudente, são na fé e no amor, na paciência. E as mulheres idosas também com todos esses cuidados que deveriam ter. Cada classe de pessoas que ele vai falar aqui, ele está falando porque o que estava acontecendo em Creta era uma ilha com várias assembleias, mas eles tinham uma cultura de ser um pouco preguiçoso. O preguiçoso que ele fala aqui é mais no sentido de comer muito, né, de glutão, e eles eram caluniadores, eles aparentemente tinham um hábito de falar uns dos outros, né? Então, glutões, preguiçosos que ele fala, mentirosos com respeito à língua do que eles falavam, e eles não mudaram se convertendo. Muitos de nós tínhamos nossos vícios antes de se converter, nosso modo de viver, e agora que nos convertemos, nós somos cristãos. Então, nós temos um padrão cristão de vida, e que esse padrão é Cristo, a moral relacionada ao cristão não é um manual de moral estabelecido pelo homem, não é o que a lei dos homens manda, vai além disso daí. É o que nós vemos na palavra de Deus e o que nós vemos na pessoa do Senhor. Então, é importante nós entendermos, quando Paulo fala isso, ele está indo mais além do que apenas a sociedade em si. Haja vista que aqui ele estava instruindo Tito, porque lá em Creta estava havendo esse problema dos cretenses, de que eles estavam agindo de um modo
que maculava a palavra de Deus. Aquilo que ele fala, a palavra de Deus não seja blasfemada, porque pelo nosso andar os homens podem blasfemar de Deus, falando: esse é um cristão, olha o jeito que ele está fazendo. Então, nós temos que ter todo esse cuidado por causa do nome que nós levamos, não por causa de nós termos uma moral ou exigir do mundo respeito. O mundo nunca vai nos respeitar e nem espero que respeite mesmo, porque quem rejeitou ao Senhor, nós nos identificamos com o Senhor, nós vamos também ter o mesmo caráter para eles, né? Eles não querem saber. Basta você dizer que, se você fala que você é religioso, ele concorda, que você crê em Deus, ótimo. A hora que você fala que você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, pronto. Aí para a conversa e ele já não quer mais saber de ficar perto desse crente chato. Só isso. Ok. Agora a gente vai para as jovens, né? Depois das velhas, as jovens. Um minuto aqui. As jovens, versículos 4 e 5. Irmão Dal, dá para diminuir um pouco aqui, que eu tô pelo computador, mas ainda é, tá grande aqui. Tá tapando só o lado direito um pouco ainda. E agora, Danilo, como é que ficou aí? Agora tá beleza, tá normal aqui. Pronto. Então vamos lá. As jovens. Vale ressaltar que, quando Paulo segue em suas instruções para as irmãs mais novas, não diz a Tito que se dirija diretamente a elas, mas, pelo contrário, isso deveria ser feito por intermédio das irmãs anciãs. William Kelly disse: podemos observar a maneira sábia e santa pela qual este Tito é instruído a advertir as moças, não diretamente, mas por meio das anciãs. Isso é instrutivo. Ensina-nos que os irmãos não têm um ministério para com as irmãs em nível pessoal, especialmente as irmãs mais novas. Tito deveria ter cuidado para não causar uma impressão errada às pessoas do sexo oposto. Muitos equívocos e danos resultaram de irmãos que não deram ouvidos aos sábios conselhos de Paulo aqui. O apóstolo toca em 7 coisas nas quais as irmãs mais velhas deveriam instruir as irmãs mais novas. Se o irmão Lineu quiser me interromper, pode ficar à vontade, viu? A primeira foi que elas deveriam ser carinhosamente apegadas aos seus maridos. Elas não deveriam ser independentes de seus maridos na tomada de decisões importantes. Elas também deveriam ser afetuosamente apegadas aos filhos, por estarem com eles e não os deixar passar sem supervisão. Quanto ao seu caráter, elas deveriam ser moderadas ou discretas, que significa ter discernimento nas coisas práticas da vida, por exemplo, lidar com dinheiro, etc. Elas também deveriam ser castas e assim evitar qualquer sugestão de impureza, vestindo roupas provocantes e se comportando de maneira imprópria. Elas deveriam ser boas donas de casa, diligentes no trabalho doméstico. Isso significa que os deveres domésticos não deveriam ser negligenciados. Um lar arrumado e organizado é um bom testemunho. Reflete o Deus da ordem a quem representamos. Essa exortação censura o caráter nacional de preguiça dos cretenses, no versículo 12. Elas deveriam ser boas, isso cobriria uma infinidade de atos de bondade. Por fim, elas deveriam estar sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Assim, elas deveriam reconhecer a liderança de seus maridos e estar sujeitas a eles. Elas deveriam governar a casa,
mas não governar seus maridos. E aí ele cita aqui Efésios, que tem essas referências também, desse assunto, e 1 Timóteo 5,14. Olha, essa é uma instrução que Paulo dá, que o irmão chama a atenção aqui, né, a respeito de quando ele vai instruir a Tito a respeito das jovens, ele fala indiretamente, Tito fazer isso, instruindo os outros a fazerem. E por quê? Tito era jovem, e nós sabemos que essa ideia de que fazer grupos de jovens e um líder, uma liderança dos jovens, né? Geralmente um irmão mais maduro, ainda solteiro, ficar fazendo reuniões e basicamente ficar tentando auxiliar as irmãs com respeito aos problemas de namoro, de vida, ela está na adolescência. Isso é muito perigoso, né? A palavra de Deus diz que quando nós estamos nessa situação, há um problema entre mulheres jovens, algum problema que está surgindo na Assembleia, o correto seria ou em dois irmãos, ou um casal, o marido e sua esposa, a aconselhar essas irmãs. Isso porque nós sabemos, pelo passado, pelas histórias que a gente vê em todo lugar isso ocorre, esse negócio de aconselhamento de jovens e tudo mais, em que se faz grupos de terapia para ajudar a melhorar o casamento. Eu não estou dizendo que são coisas erradas, mas o modo como é feito. Muitas vezes, alguma jovem que se sente mais frágil vai se confidenciar com o irmão mais jovem e, às vezes, acaba tendo uma afetividade, ou então, por causa da situação, uma das partes entende errado o que está acontecendo e pensa que existe alguma coisa, um clima acontecendo, e pode cair em pecado. Eu não estou falando isso como uma invenção ou uma suposição, mas como um fato. Já ocorreram problemas de divisão nesse sentido. Existia um irmão que tinha um forte apelo com os jovens, ele visitava jovens, tudo, era casado, mas ele começou a se intrometer em fazer essas coisas, né? E ele ia sozinho, e começou a visitar irmãs, e numa dessas aí, uma tinha tido um problema sentimental, e ele foi lá para conversar, ela sentou do lado dele, chorando, ele quis abraçar ela para coisa, e a coisa foi entendida de um modo completamente diferente. Isso existe, irmãos, e isso é um problema. Então, muito cuidado. Quando há um problema entre as mulheres jovens, não deve ser abaixada a guarda pensando, bom, eu vou fazer um favor ajudando e visitando ela. Não, faça isso sempre de um modo correto, e se vai, não é diretamente que deve advertir. Ele deve fazer com que as irmãs que são que são casadas, já têm uma experiência, devem visitar essas irmãs e elas aconselharem. Isso é muito bom ser feito desse modo. E talvez o que eu esteja falando, muitos vão pensar que é um pouco extremista, mas não é, não. É um perigo que existe, né? Eu me recordo, no comecinho, quando nós, basicamente, ainda tinha começado a reunir, e há poucos anos tínhamos sido recebidos à mesa, que eu era solteiro nessa época, e recebi um telefonema de uma moça que queria falar comigo, que ela ouviu do Evangelho, que ela estava interessada em saber se eu poderia ir na casa dela. E eu pensei duas vezes o que eu ia fazer e falei, não, isso não foi nenhum mérito meu, mas o Senhor me ensinou uma lição com isso. Eu chamei um outro irmão, falei, olha, aconteceu isso, ela está querendo saber do Evangelho, eu não vou falar, não vou, mas ela também vai ficar sem o Evangelho. Então, nós fomos nós dois lá falar do Evangelho. Sentamos, falamos do Evangelho, e a mãe dela ficou presente também e ouviu. E ela chegou até um tempo na reunião. Mas, veja,
era um perigo, porque depois eu fiquei sabendo que o interesse dessa moça era simplesmente fazer uma amizade comigo, porque ela tinha interesses de sendo solteira também, de namoro, essas coisas, o que não era correto eu fazer. Eu poderia ter caído num pecado? Lógico que poderia, porque nós não podemos confiar na nossa carne. Nesse sentido, aqui Paulo fala às jovens, né? Onde é o versículo? Exorta, no versículo 2, 6 do capítulo 2, exorta semelhantemente, não, perdão, as mulheres idosas, ele está falando no 4, as mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dada muito vinho, mestres do bem, para que ensinem as mulheres mais novas. Ele não está falando para Tito ensinar, para que as mulheres mais... Ele fale para as idosas que elas têm que ensinar as mais novas. Isso não era função de um jovem como Tito. Não era função nem sequer de Paulo fazer isso. E há de se ter esse cuidado. Esse cuidado vai além apenas desse tipo de problema. Nós vemos o cuidado de Paulo, por exemplo, quando se fez a coleta para os irmãos da Judéia que estavam passando necessidade, ele não foi pegar esse dinheiro sozinho e levou lá para Jerusalém, não. Ele pegou por meio de dois irmãos que tinham renomado conceito entre os irmãos de que eles eram honestos, ele delegou para eles pegar esse dinheiro e eles foram 2 ou 3 irmãos e levaram para lá. Ele não participou disso, apesar de ter sido feito um negócio abertamente em supervisão do que Paulo estava fazendo. Também nesse sentido, em termos de dinheiro, nós devemos ser cuidadosos quando cuidamos com as coisas do Senhor. Aquele dinheiro que passa na coleta é um dinheiro que tem que ter irmãos responsáveis cuidando. Por isso que ele está falando aos anciãos lá, ele falou anteriormente, e aqui agora ele está falando para o todo, não para aqueles que são os anciãos ou presbíteros. E está falando para Tito, quando instruir esses anciãos, ensina a fazer isso. Quanto às jovens, as mulheres novas, são as irmãs mais velhas que têm que fazer esse cuidado. Elas que têm que ensinar a amarem seus maridos. E aqui não está falando só de mulher solteira, não. As mais jovens que já formaram famílias. Essas irmãs idosas têm que ensinar as mais novas como amarem seus maridos, como amarem seus filhos, se achegar a seus filhos, cuidar deles, para que, então, sejam um lar que não venha a ser a palavra de Deus blasfemada por causa de um lar desarranjado. A irmã, eu vou abrir aqui um espaço aqui que a irmã tem uma pergunta, Luzia. Se você quiser perguntar, Luzia, pode ficar à vontade. Não sei se é uma pergunta, a irmã levantou a mão aqui. Se for e quiser perguntar, pode abrir o microfone e falar, ou pôr no chat também que a gente lê. Não sei se a irmã Luzia tocou na mão aí sem querer. Tá conseguindo ouvir a gente, Luzia? Luzia do carro. Tem uma mãozinha nos ícones de baixo aí. Não sei se a irmã tocou sem querer. Então continua, Elton. Quando ela... Certo. Então vamos. Ela ouvir aí, ela fala. Então a gente vai agora entrar em os jovens, os versículos 6 e 8. Paulo passa a dar uma palavra aos rapazes. Ele diz, exorta... A irmã levantou sem querer, ok, tranquilo. Exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina,
mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se vergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Ao incluir Tito em seus comentários aos homens mais jovens, mostra que Tito também era um irmão mais novo, embora provavelmente não seja tão jovem quanto Timóteo. Tito deveria ensinar os rapazes por meio de exemplo, mostrando-se como um exemplo. Os jovens deveriam ser moderados, o que tem a ver com o bom senso em todas as coisas, tanto espirituais quanto naturais. Eles também deveriam mostrar incorrupção na doutrina. Ser sólido na doutrina requer diligência, acompanhando vários assuntos da Escritura com um estudo cuidadoso. Eles também deveriam ser marcados pela gravidade. A chocarrice não teria lugar na vida deles se esperassem que os santos os levassem a sério. E aí tem uma nota do tradutor aqui que chocarrice quer dizer, é a tradução da palavra grega morologia, que significa divertir alguém com gracejos, expondo outros a desprezo, o bobo da corte. Efésios 5,4 também menciona parvoíces, eutrapélia, que significa brincadeiras vulgares e obscenas. Por fim, quanto ao seu discurso, eles deveriam falar em linguagem sã, para que aqueles que se opusessem à verdade não tivessem motivo para condená-los. Só uma observação nesse sentido aqui dos jovens, o linguajar, né? Ele fala aqui a respeito de ser moderado. Há uma tendência do jovem ser expansivo. Ele já quer fazer, ele é ativo, né? Ele vai e quer fazer tudo rápido e tal. Isso não é um problema, mas há necessidade de aprender a moderação. Na realidade, é o bom senso com respeito às coisas, sabe? Às vezes falta um pouquinho disso. Quando a gente chega numa idade, já depois da adolescência, a gente está lá com mais maduro um pouco, lá com seus 18, 19 anos, e a gente olha para trás e vê como as crianças, por exemplo, às vezes dão o que a gente chama aquela nota fora, né? Está um adulto conversando e ela fala um negócio sem pensar, porque a criança não tem freio, ela fala o que vem na cabeça, né? E ela não tem senso ainda do que é ridículo ou de que pode expor a um embaraçamento, né? Envergonhar seus pais. Então, ela fala coisas, né? Ah, meu pai faz isso em casa também, né? Então, nesse sentido, o que ele está falando a respeito de moderação é no sentido de ter bom senso das coisas que vai. Antes de falar, pensar no que vai falar. E não falar só por falar. Isso seria se mostrar como um exemplo para todos, né? Tito deveria dar esse exemplo para eles, porque ele também era um jovem, como ele estava dizendo aqui. Agora, a incorrupção na doutrina, nós, mais e mais, nós estamos vendo que o mundo hoje, ele tem um linguajar, eu tenho pessoas, não é pessoas, inclusive colegas médicos, com um nível de instrução, com um linguajar de cada 9, 10 palavras, 9 é um palavrão. 9 é um palavrão. Hoje, inclusive, é comum as autoridades falando palavrão. Na televisão se fala palavrão. Em todo lugar a pessoa está soltando lá aquelas expressões que, se você for ver mesmo, não é correto. Se a gente olhar a origem de muitas das expressões que hoje em dia se usa, há 10, 15 anos atrás, seria uma coisa não muito aceitável, e há 30 anos atrás seria condenável. Passado, né? 30 anos passados, né? Eu me recordo, quando criança,
Você falar certas palavras que hoje são tão comuns escandalizava as pessoas, sabe? As necessidades fisiológicas, eu tinha que falar com muito cuidado o que eu queria fazer, sabe? Fazer xixi, essas coisas. Eu não podia sair falando o que se fala hoje. Então, eu entendo, a língua vai mudando tudo, mas nós devemos, como cristãos, não utilizar a palavra vulgar, principalmente quando estamos ministrando a verdade. Eu não vou usar termos chulos para falar da verdade. Por exemplo, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu já vi gente, pessoas em público falando a respeito de Cristo e chamando dele o homem lá de cima. Ah, aquele homem lá de cima, ou o cara lá, o cara. Mas quem te deu essa autoridade? Quem que te deu essa leviandade de se dirigir à pessoa ou falar da pessoa do Senhor de um modo assim? Mas o homem está fazendo isso hoje. Hoje, inclusive, se fala palavrões adoidado. É coisa assim impressionante. E a terceira coisa seria, no sentido, além dessa linguagem sã, uma coisa que é importante, que ele falou a respeito de chocarrices, é aquele que vive brincando com tudo, sabe? É bom a gente ter, às vezes, entre nós conversando, ter um pouco de alegria, fazer uma coisa que seja divertido. Mas eu usar dessa morologia, a palavra morologia que é usada no grego, significa ser um cara brincalhão, um cara que não sabe falar nada sério. Tudo ele tá falando no sentido malicioso da palavra, ele está levando você a ter uma segunda interpretação do que ele está falando, e essa segunda interpretação geralmente é coisa errada. E isso nós vemos na pessoa de Ló. O exemplo disso é em Ló. Quando Ló recebe a visita dos anjos, em que eles vão lá para tirar Ló e a sua família de lá, e Jó, então, Ló fala para os seus genros de que os anjos estavam ali porque a cidade ia ser destruída. Eles não levam Ló a sério. Eles riem dele pensando que ele estava brincando. O que caracteriza que provavelmente esse era o caráter de Ló, que nós sabemos que Ló foi escolher justamente o outro lado, né, da coisa. O Abraão falou: olha, escolhe, se você for para cá, eu vou para cá. Ele escolheu as Campinas Verdes, a aparência do paraíso de Deus, que era Sodoma e Gomorra, mas elas estavam para ser destruídas. E onde ele vai quando ele vai para essas cidades? Ele se assenta à porta como se ele fosse o juiz da cidade. Ele queria ter uma posição ali. Ele estava misturado com as coisas do mundo. Quando chegam os anjos na sua casa e ele fala a sério com a sua família, eles não ouvem. Quem ouve, ele mesmo tem que ser arrancado à mão lá da cidade. Os genros têm que pegar ele pela mão e a sua família, as suas filhas, porque os genros ficaram. Eles não acreditaram no que ele estava falando. Então, muitas vezes, nós achamos que podemos atrair ouvintes contando piadas. Eu conheço até, já tive o desprazer de ver pregadores usando piadas para pregar o evangelho, fazendo piadas chocarrices mesmo a respeito da sã doutrina, da palavra de Deus ou do evangelho, para que as pessoas, rindo, aceitem Jesus. Eu não vejo isso com bons olhos, né? Eu só sei que, contanto que eles preguem a salvação, eles são responsáveis pelo que eles fazem. Mas nós, que cremos no Senhor e temos o conhecimento dessa verdade, da sã doutrina, nós não devemos cair nesse truquezinho velho, não, de banalizar a palavra de Deus. Temos que ter gravidade, como ele diz aqui. A gravidade é ser sério. Não precisa ser emburrado, não precisa ser uma pessoa sempre do contra, mas ter seriedade no que fala, ter seriedade no como anda, como age e como fala. O abrir da boca deve trazer graça às pessoas e não risadas ou desconfiança do que estamos falando, né? Só isso.
Lembrando aos irmãos, se tiver alguma pergunta, pode sinalizar aí com a mão ou postar no chat que a gente vai lendo aqui. Agora ele vai entrar em os servos, versículo 9 a 15. Próximo aí. Os servos. Paulo inclui uma palavra para os empregados domésticos. Ele diz a Tito: exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, furtando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Esses servos eram escravos. Como escravos cristãos, eles deveriam prestar testemunho de Cristo por meio de seu comportamento, enquanto trabalhavam para seus senhores terrenos. Se eles se comportassem de maneira piedosa, estando sujeitos a seus senhores e agradando-os bem, não contradizendo ou furtando, esses servos adornariam a doutrina de Deus, nosso Salvador, em todas as coisas. Assim, o lado prático da verdade do cristianismo seria visto em ação e seria um poderoso testemunho prestado para o Senhor. A conduta piedosa embeleza a doutrina que defendemos. É interessante e instrutivo o modo como Paulo trata o assunto da escravidão em suas epístolas. É algo que Deus nunca pretendeu para o homem. Foi introduzido por homens perversos visando ganho por meios desonestos. Falando aqui da escravidão. No entanto, ao escrever para os escravos cristãos, Paulo não os incentiva a que se esforcem em se livrar dessa situação. Em vez disso, ele diz a eles como se comportar nessa situação em que se encontram, para que o testemunho da graça de Deus no Evangelho seja promovido. Isso ocorre porque o cristianismo não é uma força para corrigir injustiças sociais no mundo. Esse não é o objetivo do Evangelho. Quando o Senhor veio em sua primeira vinda, ele não tentou reformar o mundo, retificando seus erros sociais e políticos. Ele fará tudo isso no dia vindouro, quando intervier no julgamento em sua aparição. Então, tudo que estiver errado neste mundo será corrigido. Consequentemente, os cristãos não foram chamados para consertar o mundo, mas para esperar pelo dia vindouro. Devemos deixar o mundo como está e anunciar o evangelho que chama homens para fora dele para ir ao céu. Portanto, não há instrução nas epístolas para que os cristãos consertem os erros da escravidão ou qualquer outra injustiça social no mundo. Isso ocorre porque estamos no mundo, mas não somos do mundo. O Senhor disse que, se seu reino fosse deste mundo, seus servos lutariam por essas causas. Mas como não somos deste mundo, deixaremos o caco entre outros cacos de barro. Uma citação de Isaías 45:9, o irmão cita aqui. Paulo sabia o quanto era importante para os cristãos manter um bom testemunho diante do mundo. Sua grande preocupação com os escravos cristãos era que eles se comportassem de maneira correta, para que o nome de Deus e a doutrina não fossem blasfemados. Esses escravos crentes não deveriam fugir como Onésimo fez antes de ser salvo, em Filemão 15, mas permanecer em sua posição na vida e glorificar a Deus diante de seus senhores, tratando-os com respeito genuíno e não servindo só na aparência, como para agradar aos homens. Se servissem com simplicidade de coração, temendo a Deus, seria um poderoso testemunho da realidade da fé que tinham em Cristo. Assim, eles deveriam trabalhar para seus senhores de todo o coração, como ao Senhor, pois na realidade estavam servindo a Cristo, o Senhor. Isso mostra que, independentemente de onde o crente se posicione quanto à sua situação na sociedade, ele ainda tem uma oportunidade de testemunhar por Cristo. Não podemos todos ser missionários, mas todos podemos compartilhar o Evangelho com aqueles com quem
interagimos em nossa vida diária e assim servir ao Senhor dessa maneira. Aqui, quando fala de servos, a palavra traduzida como servos, ela tem no original era o serviçal mesmo, o escravo. Não no sentido que nós chegamos na escravidão, isso aqui era no tempo de Roma, eram pessoas que eram feitas escravos, mas não vindo de outro país, ou muitas vezes eram, por exemplo, muitos povos em que Israel, quando entrou na terra de Canaã, venceu algumas nações e tomou a terra deles, muitos ali ficavam servindo a Israel como escravos, o que era o costume na época. Quando um rei invadia um país, ele pegava todos os bens, que chamavam espólio de guerra, e o povo que queria servir esse rei, ou se submetia a esse rei, mesmo que não aceitasse, se submetia e tinha que prestar serviços assim, que eram serviços em que eles trabalhavam como escravos. A escravidão, nesse sentido, era que eles eram ali impostos como trabalhadores, não por vontade própria. Muitos podem perguntar, mas do que vale isso para nós hoje, uma vez que não existe a escravidão no sentido dessa palavra? Hoje, no Brasil, se alguém é pego fazendo trabalho, alguém é pego forçando pessoas a trabalhar por ele, por exemplo, já foi pego várias vezes, a gente viu em fazendas, eles trancavam as pessoas e mantinham. Em São Paulo, isso ocorre hoje muito na cidade de São Paulo, uma cidade com milhões de habitantes, né, recebe muita gente de fora. Hoje, existe as leis que não permitem isso, mas nós sabemos que muitos que vêm para o Brasil ilegalmente, da própria América do Sul, ou alguns que vêm da Ásia, trabalham hoje em indústrias, fábricas clandestinas em São Paulo, trabalhavam, em que eles praticamente viviam, eles chegavam ilegalmente aqui, não tinham onde ficar, não conseguiam emprego porque não tinham carteira, não tinham documento, não tinham nada. Então, eles ficavam vivendo, morando num cubículo lá, e trabalhando para poder apenas receber a comida que eles davam e um pouquinho a roupa e essas coisinhas, mas não tinha assim salário. E isso era um trabalho de escravidão. Isso não quer dizer que tinha um navio trazendo para cá e compravam essas pessoas, como era o sistema escravagista do século XVII, XVIII, que foi o auge, quando depois houve os processos de libertação dos escravos, como houve nos Estados Unidos, na América, em vários lugares. Mas por que hoje, então? Nós não temos isso hoje, exceção as coisas ilegais que tem. Lembre-se que esse trabalho escravo era socialmente aceitável. As pessoas aceitavam. E tanto é que aceitavam que nós sabemos que a boa parte dos que vieram para o Brasil, eles eram vendidos pelos seus próprios conterrâneos, eram da própria nação que vendiam para esse pessoal da galera que enchia e trazia para cá. Então, eles eram mercadoria de negócio mesmo. Deus nunca permitiu isso. Mas ele também nunca pediu para nós cuidarmos disso. O que ele ensinou para nós foi o seguinte: esse mundo não é de vocês. Eu vou corrigir isso daí lá no milênio. Não é vocês que vão corrigir como cristãos. O cristão tem que andar aqui nesse mundo dizendo: aqui não é o meu lar, aqui não é a minha terra, meu país. Meu país, a minha cidadania é celestial. Então, por que eu estou aqui no mundo? Para pregar que esse mundo está para passar por um juízo e que tem um jeito de escapar desse juízo, crendo em Jesus Cristo e fazendo parte, então, entrando como cidadão dos céus, com promessas celestiais não terrenas. Que infelicidade a gente vê
algumas religiões no mundo hoje, que se dizem até cristãs, em que pregam um reino aqui na Terra, que a glória vai ser quando esse reino aqui na Terra tiver, e eles já vão reinar com Cristo e tal. Isso não é promessa para a igreja nenhuma. Não é para nós essa promessa. Não é para nossa igreja, para cristão essa promessa. Nossas promessas são celestiais. A promessa terrena era para Israel, e como eles rejeitaram o Messias, Deus passa a tratar com os gentios, e todo aquele entre os judeus que creem também fazem parte da igreja, de forma que hoje a igreja é uma coisa distinta do judeu ou do gentio. Quando alguém se converte a Cristo, ele deixa de ser o que era, porque existia no mundo, antes da vinda do Messias, existia judeus, os israelitas, o Israel de Deus, que Deus tinha escolhido como nação, e as outras nações, que eram os gentios. Os judeus, assim chamados judeus, mas na verdade as 12 tribos de Israel, descendentes lá de Abraão, tudo, os judeus rejeitaram o seu Messias. Então ele não estabeleceu o seu reino ainda. Eles aguardam esse reino, porque as promessas para eles eram terrenas. Hoje, se o judeu crê em Jesus Cristo, entende que ele é o Messias e se converte, ele não é mais um judeu. Ele é tratado agora como a igreja de Deus. Ele é a igreja de Deus. Aquela divisão que Paulo fala, não sejas causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Ou seja, é as 3 classes de pessoas que Deus reconhece no mundo hoje. Judeu, o gentio, e dentre o judeu e o gentio que se converte, a igreja de Deus. Então, nós somos uma classe especial de pessoas que temos, não porque nós somos especiais, mas porque temos um Salvador que já cumpriu para nós a sua obra de redenção na cruz, para com ela nos livrar da condenação e de tudo que virá sobre essa terra. Então, nós pregamos isso hoje. Nós não vamos ficar pregando a hegemonia de salários, não vamos ficar pregando os direitos humanos, não vamos ficar pregando fim da misoginia, e todas as ias que o homem inventou, e é um mundo tão grande hoje que você tem que ser cuidadoso até com o que você faz, pode ir preso, mas isso não era o que Deus queria de nós. Nós estamos pregando que esse mundo não é nosso. Nós estamos aqui de passagem e nos submetemos às autoridades, pagamos nossos impostos, oramos pelas autoridades e vivemos aqui como peregrinos, aguardando a qualquer momento o Senhor nos levar daqui. Então, é a posição do cristão, é como nós devemos pensar, e nunca sermos incentivados a tentar forçar uma situação de corrigir o mundo, de fazer esse mundo um lugar melhor para vivermos. Não, nós não vamos viver nesse mundo aqui. A promessa para nós é viver com o Senhor, e o que nós aguardamos a qualquer momento na sua vida, quando Ele vier para nos arrebatar. E então, depois nós iremos manifestar, uma vez unidos com Cristo, já com o corpo transformado à semelhança de Cristo, poderemos manifestar na vinda do Senhor para estabelecer o seu reino, quando então Ele vai tratar de todas essas coisas. Vai haver no mundo paz, porque Cristo estará reinando com justiça. Hoje, a justiça sofre. No milênio, a justiça reinará. No estado eterno, a justiça habitará. Amém. Os irmãos, como é que estão? Estão compreendendo bem? Tem alguma pergunta? As irmãs também? Se algum irmão tiver alguma pergunta, pode sinalizar que a gente faz aqui. Ele vai entrar agora em 3 grandes motivadores para uma vida piedosa, que é o versículo 11 a 15.
É isso. A gente podia ler esse versículo aí, então, porque ele vai, tendo falado aquilo a respeito dos céus, né, ele vai dizer assim agora, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Então agora o texto lá. O portanto que a gente leu aqui, ele traz porquê. Ele diz assim, relacionado à palavra porquê do versículo 11, Paulo traz três grandes motivadores para a vida piedosa. Primeiro, o ensino da graça de Deus, versículo 11 e 12. A iminência da vinda do Senhor, versículo 13. O grande preço que o Senhor pagou para nos redimir da vida de pecado, versículo 14. Esses motivadores da vida piedosa são enfatizados aqui pelo apóstolo, porque era o que faltava aos santos de Creta. Eles foram verdadeiramente convertidos, mas havia pouco ou nenhum arrependimento em relação aos seus velhos hábitos. Então, primeiro aí é o ensino da graça. Tendo mencionado a doutrina de Deus, nosso Salvador, no versículo 10, Paulo amplia o que há nesses próximos versículos. Ele diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando ou tendo rejeitado a impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Esta é uma declaração abrangente de o que é o cristianismo e o que ele faz para aqueles que creem no Evangelho. Deus, em graça, tornou a salvação disponível para todos os homens por meio do envio de seu Filho ao mundo. Aqueles que o recebem por fé são ensinados a negar a impiedade e as concupiscências mundanas e a viver uma vida santa neste presente século mau. A graça de Deus é o nosso grande professor aqui. A graça é a concessão de favor imerecido a beneficiários que não o merecem. Isto é exatamente o que Deus fez pela raça humana. Pela bondade e amor de seu coração, ele encontrou um caminho por meio da morte de seu filho para trazer salvação ao homem. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e o recebem como seu Salvador são assim libertados da justa punição de seus pecados. Desse modo, somos instruídos por esse ato de favor divino sobre o que Deus pensa do pecado. Ele odeia com ódio divino, é abominável para a sua natureza santa. Ele, portanto, certamente não quer que continuemos praticando o pecado. O crente é levado a se perguntar: como posso continuar fazendo essas coisas que Deus odeia e me salvou delas? Essa lógica simples levará todo crente sóbrio a renunciar à sua vida anterior, entregue à impiedade e às concupiscências mundanas, para que agora vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. O verbo renunciar está no tempo aoristo do grego, indicando que essa renúncia à antiga vida do crente deve ser uma coisa feita de uma vez por todas. A tradução de John Nelson Darby enfatiza isso ao traduzir o verbo como tendo renunciado. Assim, a graça de Deus se manifestou para todos os homens, mas apenas ensina aqueles que recebem a salvação que ela traz.
Pode seguir, irmão, isso aqui, o outro. O próximo, então, é a iminência da vinda do Senhor. Paulo menciona a vinda do Senhor. Isso também nos motivará a viver piedosamente. Ele diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Essa bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória são eventos escatológicos que estão para ocorrer. São as duas partes da segunda vinda do Senhor. A bem-aventurada esperança é o arrebatamento, quando o Senhor vier para levar seus santos ao céu. Isso ocorrerá antes do período de 7 anos da tribulação. O aparecimento da glória, que é o outro, né, é a revelação pública de Cristo com seus santos perante o mundo, após a grande tribulação. Nessa ocasião, ele, com justiça, há de julgar o mundo e estabelecerá seu reino milenar. Para um cristão, essas coisas são muito mais que meros eventos proféticos. O arrebatamento ocorrerá quando Cristo, nosso noivo, vier nos levar daqui para a casa do Pai, momento em que estaremos formalmente unidos a Ele nas bodas do Cordeiro. Isso gera afeições nupciais em nosso coração. O apóstolo João nos diz que ter essa esperança de estar com Ele e ser com Ele e ser como Ele nos faz querer nos purificar, como também Ele é puro. Assim, se a iminência da vinda do Senhor para nós for mantida corretamente em nosso coração, afetará nossa vida praticamente e nos motivará a viver piedosamente, pois nenhum cristão sóbrio quer ser encontrado fazendo algo duvidoso quando o Senhor vier nos chamar ao lar. A aparição de Cristo também é mencionada, porque quando entendida adequadamente, também terá um efeito prático em nossa vida. A aparição de Cristo é o momento em que os resultados de nossa vida serão exibidos diante do mundo na forma de recompensas. É perfeitamente possível perdermos uma recompensa por termos vivido descuidadamente e, portanto, poderíamos ficar diante dele envergonhados na sua vinda. Esse fato nos motiva a viver de uma maneira que alcance a aprovação do Senhor naquele dia. Assim, ambos os aspectos de sua vinda são colocados diante de nós como motivação para viver uma vida piedosa. Alguns pensam que a bem-aventurada esperança, ou o arrebatamento, e a aparição de Cristo são um e o mesmo evento. Essa é uma doutrina errônea que existe há muitos séculos. Faz parte da teologia reformada, ou do pacto. Em apoio a isso, muitas versões modernas traduzem esse versículo 13 como sendo um evento. Seu raciocínio para fazer isso é baseado em uma regra na gramática grega. A regra é que, quando existem dois substantivos conectados pela conjunção e, se o primeiro substantivo tiver o artigo o, mas o segundo não, então o segundo substantivo se refere à mesma coisa que o primeiro, e é uma descrição adicional disso. Como esse versículo tem apenas um o em conexão com a bem-aventurada esperança e a gloriosa aparição, alguns tradutores e estudantes da Bíblia concluíram que estão se referindo à mesma coisa. William Kelly abordou esse assunto mostrando que há exceções a essa regra. As seguintes observações são retiradas de The Bible Treasury, eu acho que é assim que fala. Volume 3, página 32. Pergunta: uma nota incorreta indaga se essa bem-aventurada esperança é equivalente ou distinta de o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Resposta: ele diz: eu entendo que a forma da frase em grego, um artigo para os dois substantivos conectados, não os identifica necessariamente, mas apenas os une em uma classe comum. Compare 2 Tessalonicenses 2:1, onde a mesma construção ocorre. No entanto, ninguém sustentaria que vinda de nosso Senhor Jesus Cristo
é a mesma coisa que nossa reunião com ele. Isso lá em 2 Tessalonicenses. Devem ser consideradas, penso, como juntamente associadas na mente do Espírito Santo, embora em si mesmas sejam assuntos distintos. Pode ajudar alguns a entender melhor Tito 2,13 se eles tiverem em mente que o verdadeiro sentido é o aparecimento da glória, em contraste com a graça que já apareceu, se há manifestado. No versículo 11. Essa bem-aventurada esperança me parece ainda mais próxima e mais pessoal para o coração. Portanto, há exceções a esta regra na gramática grega que exigem discernimento de nossa parte sobre onde e quando ela se aplica. Como sabemos de outras passagens que o arrebatamento e a aparição de Cristo são eventos distintos, segue-se logicamente que seria assim aqui em Tito 2,13. F. B. Hall disse: pode ser que, pela bem-aventurada esperança, o apóstolo tenha indicado a vinda do Senhor para seus santos, da qual ele escreve aos Tessalonicenses em sua primeira epístola. E se assim for, temos ambas, a sua vinda para e a sua vinda com os seus santos diante de nós, como nossa esperança, no versículo 13. Assim, graça apareceu no primeiro advento de Cristo, e glória ainda está para aparecer no seu segundo advento. Isso que ele falou a respeito desse negócio de gramática, né? Às vezes a gente fica meio confuso com essas gramáticas, mas é uma coisa interessante nós notarmos que quando ele fala a respeito dessas duas coisas, a bem-aventurada esperança e aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, não são a mesma coisa. Só para exemplo, vocês verem como o mundo, às vezes, religioso, confunde essas coisas e usa essa regra para entender o que não é correto. Quando o Senhor fala, quando o Senhor Jesus está vindo, ele fala um versículo em Mateus, acho que é Mateus 3, versículo 11, ele fala: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha, não tem o artigo na frente do fogo, então o Espírito Santo é fogo? Logicamente que não é, porque ele está falando de dois eventos aqui. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. São duas coisas. Porém, pela regra que ele falou ali, teria que ser, para que o Espírito Santo não fosse a mesma coisa que um fogo, seria, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Mas inclusive aqui se conta em itálico nessa versão, porque significa que isso aí não existe no original. Foi colocado para dar compreensão do texto. Ele está dizendo aqui: vos batizará com o Espírito Santo e fogo. E, na realidade, são dois eventos totalmente separados. Ele vos batizará com o Espírito Santo, foi no dia de Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo, porque fala que, como em línguas de fogo, ele fala, então, esse é o fogo. Mas, então, foi juízo. Porque o fogo aqui que ele está falando é o juízo vindouro, que é quando ele vai julgar, vai separar o joio do trigo e queimará o joio. Veja só o versículo 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo. Ora, o batismo com o Espírito Santo é para aqueles que são verdadeiros, o trigo. E o fogo é juízo que queimará aquele que é palha. E esse fogo não se apagará. Isso é um inferno. Então, como poderia ser que o Espírito Santo e o fogo ao mesmo tempo fossem aplicados? Não é. Na verdade, o que ele está falando aqui, em qualquer outro contexto, a gente iria entender que são dois eventos.
O batismo do Espírito Santo foi no dia de Pentecostes, que começou uma nova coisa na ordem de Deus, que é a Igreja de Deus, formada por todo aquele que, tendo crido no Evangelho da sua salvação, é selado com o Espírito Santo. Isso ele começou lá em Pentecostes. O selo do Espírito Santo não é o batismo do Espírito Santo. O batismo é uma coisa que aconteceu uma vez só e não vai mais acontecer. Aconteceu no dia de Pentecostes. Por quê? Tendo Jesus ressuscitado e ficado aqui por 40 dias, subiu aos céus, assentado à direita de Deus. Agora ele recebe a promessa de Deus e derrama o Espírito Santo sobre a terra para que ele viesse habitar conosco e em nós, em cada um que crê. Isso é a igreja. E os conforme iam sendo salvados após o dia de Pentecostes, aqueles que iam crendo, iam sendo acrescentados. Se a cada crente que cresce fosse feito outra vez um batismo do Espírito Santo, cada um que era batizado era uma igreja. Porque a função do Espírito Santo habitando no homem é porque ele está habitando na sua igreja. É o templo de Deus. Individualmente, cada um de nós somos membros do corpo de Cristo. E isso ele formou no dia de Pentecostes. O juízo que virá é futuro, que vai ser quando ele vier para julgar os mortos em seus delitos e pecados, que ressuscitarão para a condenação. Então, aqui ele está falando exatamente isso. Hoje o mundo confunde, não só os pentecostais confundem o batismo do Espírito Santo com o batismo de fogo, e graças a Deus ele não responde às orações desses crentes que falam, me batiza com fogo, porque o batismo com fogo é juízo, meus irmãos. Não é bênção, é juízo. E nós escapamos do juízo, porque o juízo caiu sobre a pessoa de nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E era o assunto que ele estava sendo falado aqui. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, quando isso é falado desse modo, nós entendemos. E aqui ele está falando a mesma coisa. Voltando, então, lá em Tito, ele fala... versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. São dois eventos separados. A bem-aventurança que nós estamos esperando é o Senhor vir para nos arrebatar, é o chamado arrebatamento. O aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo é quando o Senhor voltar com os seus santos, nós que fomos arrebatados e transformados e unidos com Ele nas bodas do Cordeiro, voltaremos para manifestar dos céus a glória de Deus. Esse aparecimento da glória de Deus é quando Cristo virá para ser reconhecido universalmente que Ele é aquele que Deus havia enviado, porque o mundo não o recebeu. Lembrem-se que a última vez que viram o Senhor Jesus, o mundo que incrédulo, que rejeitou, a última vez que o viu pendurado numa cruz, porque ressuscitado, o Senhor apareceu somente para os seus. Ele andou entre os seus e aqueles que eram seus o viram. Os outros, não. E quando ele subiu lá em que ele estava conversando, ele falou, vá até lá ao monte, e de lá ele iria conversar com eles. Ele começa, o céu se abre e ele é elevado e todos veem ele subindo, e agora inverte-se a coisa. No seu nascimento, quando abre os céus aos pastores, os anjos lá de cima glorificam a Deus e eles veem a Cristo, o Filho de Deus, se fazendo carne e lá numa manjedoura. E os anjos se regozijam dessa visão. E após a morte e ressurreição de Cristo, eles estão no monte e ele começa a subir, e o céu se abre, e os anjos embaixo falam para os homens, por que vocês estão admirando dele subir? Do jeito que ele subiu, ele vai voltar entre as nuvens para nos levar. Os anjos falando daqui da terra, ele voltando para os céus. Irmãos, isso é maravilhoso de ver que o Senhor Jesus não foi mais visto pelo homem nesse sentido. Eles não viram ele subindo. Os homens que viram eram os cristãos, aqueles que haviam sido convertidos a Cristo. E são dois eventos totalmente diferentes.
a sua volta para os seus e depois a sua volta com os seus para estabelecer o reino milenar de Cristo. Nesse reino é que ele vai botar ordem no mundo. Nós não precisamos botar ordem agora. O que nós temos que fazer aqui é anunciar esse reino, mas anunciando a graça de Deus para escapar do juízo que virá. Nós, tendo crido em Cristo, e todo judeu que crê em Cristo, e nós, gentios que cremos em Cristo, escapamos desse juízo. Por isso que nós somos uma classe diferente de judeu ou gentil, quando nos convertemos. Nós somos a igreja de Deus que vai sair antes de vir essa angústia. Mais ou menos como Ló foi retirado antes de vir o juízo. Como Noé foi chamado para construir uma arca e sair e passar por esse juízo antes que ele viesse. Deus nos prepara uma arca, nos preparou uma arca, que é Cristo Jesus, do qual agora nós podemos escapar desse juízo que virá. Por isso que ele fala que a graça de Deus se há manifestado. No nosso capítulo aqui, ele fala, a graça de Deus se há manifestado, ou seja, já se manifestou. Não é uma coisa que vai manifestar. A graça se há manifestado para nós, trazendo salvação aos homens. Ele já veio aqui em graça e verdade, e ensinando que nós, renunciando às concupiscências mundanas, agora vivamos para, nesse presente século, sóbria, justa e piamente. Então, essa vinda do Senhor, para manifestar a sua majestade, a sua glória no mundo, também é um motivo para nós nos motivarmos a andar sóbria, justa e piamente. Acho que é importante nós entendermos isso, né? Porque o mundo hoje está confuso a respeito do arrebatamento, está confuso a respeito do batismo do Espírito Santo, e nós temos que anunciar essas coisas, pregar o evangelho da graça, e aqueles que se converteram, mostrar essa doutrina, não só no que falamos, mas em como andamos e agimos. Ele também mostra essa divisão lá em 2 Tessalonicenses 2, né? Que aparece assim também, né? É a vinda e a aparição. O irmão acha que dá para a gente concluir aqui, esse último? É 2:1, Dal. A respeito do grande preço que o senhor pagou, né? Isso. Ou o irmão quer deixar para a próxima? Se o irmão falou, eu não compreendi. O último, ele estava falando de 3 motivadores para que a gente tivesse uma vida piedosa, né? Que o primeiro era o ensino da graça de Deus, a iminência da vinda do Senhor, e o terceiro que seria o preço que o Senhor pagou para nos redimir de uma vida de pecado, né? Falta esse terceiro, né? Se os irmãos quiserem ler isso daí para encerrar. O que os irmãos acham que pode continuar? O que você acha, Dal? Eu, por mim, a gente continua, porque basicamente nós já lemos quase tudo isso, né? Já foi até comentado, e aí já na semana que vem já seria o capítulo 3, né? Então vamos lá, são 9h44. Não sei se Danilo Barbudão queria fazer alguma pergunta também. Deixa, irmãos, para outra live. Aí eu pergunto, para não interromper aí, para concluir esse tópico. Ok, então vamos lá. A gente vai para o último, então, que é o grande preço que o Senhor pagou para nos redimir. É um fator motivador que ele traz aqui, o terceiro e último. Paulo passa a dar talvez o maior de todos os motivadores para uma vida piedosa. O preço extraordinário que o Senhor pagou para nos redimir. Ele diz, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade, ou ausência de lei, e para purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. O que mais o Senhor poderia ter dado para nos salvar do que a si mesmo? Esse fato é mencionado pelo menos 10 vezes nas Escrituras.
Que sacrifício! É a mente de Deus que isso produza resposta em nós. Quando reservamos um tempo para considerar o quanto custou ao Senhor nos redimir, a agonia de seus sofrimentos expiatórios, responderemos com apreciação e gratidão, e isso se evidenciará em devoção de coração a Ele. Isso criará em nós um desejo de agradá-lo e fazer algo por Ele por causa do que Ele fez por nós. Como o salmista, perguntaremos: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Sabendo que Deus odeia o pecado, o crente de coração correto será exercitado para abandonar toda rebeldia e começará a aperfeiçoar a santidade em sua vida. Paulo prossegue dizendo que é intenção de Deus que os cristãos sejam seu povo especial, zeloso de boas obras. Isto mostra que o objetivo do cristianismo não é criar um vácuo na vida das pessoas. A rebeldia deve ser substituída pela vida piedosa, manifestada na realização de boas obras. Isso mostra que aqueles que são os destinatários da graça salvadora de Deus devem ser louvados por sua conduta. Versículo 15. O capítulo termina com uma reafirmação das responsabilidades de Tito. Paulo diz: fala disto, e exorta e repreende com toda a autoridade. Há uma ordem moral aqui. Primeiro, Tito deveria falar das coisas que convêm a um comportamento cristão, mas, se isso não fosse recebido, ele deveria exortar os santos a respeito dessas coisas. Isso implica em usar mais força. Se ainda não estava sendo recebido, então Tito deveria repreender com toda a autoridade, pois ele fora comissionado com autoridade apostólica para insistir nessas coisas. Quanto à conduta de Tito, Paulo disse: ninguém te despreze. Ele deveria ter o cuidado de andar de maneira correta em todas as coisas, para que ninguém tivesse uma justa causa para desconsiderar seu ministério. Welto, você vai ler a nota do tradutor? Isso aí é o que ele falou sobre os eventos lá da aparição e da vinda, né? Que a escatologia é o estudo do destino final do homem e do mundo. A palavra é... Baixa um pouquinho, por favor. Dom. Aí, tá ok. Formada a partir de dois termos gregos. Escatos, que significa extremo ou último, e logos, que significa palavra ou estudo. Então, se não tiver nenhum comentário, a gente finalizou aqui o capítulo 2 de Tito, né? Graças ao Senhor. Aí para a semana, Danilo, você lembra da pergunta aí? Traz para a gente. Ok, irmão. Dá, então você poderia finalizar aí, Dó, por favor.